Olá, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para realizar um estudo na companhia de vocês, para que possamos aprender mais uma vez juntos. E antes de iniciarmos o nosso estudo de hoje, nosso trabalho na nossa seara espírita, vamos primeiramente agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo, de estarmos aqui compartilhando conhecimentos. Vamos pedir também que ele, nosso irmão maior, nos ampare, nos auxilie na compreensão de todas as informações que são trazidas a nós do plano espiritual pelos nossos irmãos superiores. Pedimos também aos nossos irmãos superiores que estejam conosco, não somente agora durante o estudo, mas em todos os dias de nossas vidas, para que possamos sempre contar com a colaboração deles no nosso aprendizado moral, intelectual e no convívio com os nossos irmãos aqui na Terra e no plano espiritual também. Bem, hoje nós vamos falar sobre a evolução da linguagem na Terra e a comunicação nos mundos habitados do Sistema Solar. Como que a gente se comunica? Qual é a nossa linguagem? Como é a nossa linguagem aqui na Terra? E como foi que chegamos até o momento em que nos encontramos e o que nos espera no futuro? Para onde vamos? Como será a nossa comunicação no futuro? Para saber mais ou menos como será a nossa comunicação no futuro, vamos observar os nossos irmãos de orbes mais evoluídos aqui do Sistema Solar, para entender um pouquinho do que nos espera lá na frente, lógico, com com o nosso empenho, com a nossa dedicação na nossa evolução. Então, para a gente iniciar, eu trago aqui uma citação bíblica, uma fala de Jesus, citada em Mateus, capítulo 15, versículos de 7 a 9. Então, Jesus disse: Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Então, o que quis dizer Jesus com isso, né? Esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Vamos iniciar o nosso estudo e depois vamos retornar a esta fala de Jesus, para que a gente tenha uma compreensão um pouquinho mais profunda a respeito do que ele estava dizendo aqui. Porque a princípio parece simples, né? Essas pessoas me honram da boca para fora, não é? Da boca para fora, mas o coração está longe de mim. Não tem segredo, né, nessa interpretação. Mas eu tenho certeza que no final do estudo a gente vai voltar aqui com uma compreensão um pouquinho mais profunda do que disse Jesus nesse momento. Então vamos à evolução da linguagem na Terra. Como começou a linguagem na Terra? Quando a gente pensa lá nos chamados homens das cavernas, né? Como foi que começou? Como tudo isso teve início, tá? Para estudar e conhecer um pouquinho a respeito disso, nós recorremos a um texto que está na Revista Espírita, de novembro de 1862. Tem um errinho ali, olha, tá 182 só, mas é 1862. Esse texto, intitulado A Origem da Linguagem, foi ditada pelo espírito Erasto. Então, vamos ver aqui, é uma mensagem muito longa, tá? É uma mensagem que tem, acho que umas 4 páginas, mais ou menos, da revista, 3 páginas. Então, para não ler a mensagem toda, eu fiz a retirada de alguns trechos que são aqui mais interessantes para a gente. Mas eu recomendo, se vocês se interessarem por esse tema, e também para aprofundar o conhecimento espírita, né, da doutrina espírita, eu recomendo a leitura do texto na íntegra. Tá? Vocês vão ver que tem informações ali bastante interessantes a respeito da origem da linguagem, como que começou a linguagem aqui na Terra, né? Mas, como eu disse, eu separei alguns trechos
E vamos começar, então, lá, logo no início, acho que no segundo parágrafo, o Erasto diz assim: o Criador deu a todos os seres da mesma raça um modo especial, mas seguro, para se entenderem e se comunicarem entre si. Entretanto, essa linguagem, esse modo de comunicação, era tanto mais restrito quanto mais inferiores as espécies. Então, veja só, olha que informação já importante, né? Quanto mais inferior a espécie, mais restrita é a forma de comunicação. A gente não precisa recorrer aos homens das cavernas ou pensar em seres primitivos que nós não tivemos a oportunidade com a inteligência de agora de conhecê-los, né? Mas basta a gente pensar aqui nos animais, né? Que são seres da criação, são seres mais inferiores, né? Da criação, e que têm um sistema de comunicação próprio. Cada espécie animal tem a sua forma de comunicação, e essa forma de comunicação a gente percebe a diferença clara que existe entre o modo como eles se comunicam e o modo como a gente se comunica. Nós temos uma linguagem articulada, composta por palavras, que advém dos nossos pensamentos, enquanto que os animais, por exemplo, não têm essa linguagem articulada como a nossa, né? Então, por aí dá para a gente ter uma ideia do que Erasto está dizendo, que esse modo de comunicação era tanto mais restrito quanto mais inferiores eram as espécies. E depois ele continua mais para frente um pouquinho. A humanidade já atravessou 3 grandes períodos. A fase bárbara, lá do mundo primitivo, da terra primitiva, a fase hebraica e pagã, da época dos hebreus e dos pagãos, né? E a fase cristã, ou seja, a fase que surgiu depois que Cristo esteve aqui na Terra. Então, 3 grandes períodos é a forma como Erasto classifica, né, a humanidade para fins exclusivamente de explicar como que se deu, então, a evolução da linguagem, a origem da linguagem na Terra, tá? Continuando. A primeira fase, que poderemos chamar pré-hebraica ou bárbara, arrastou-se lentamente e por tempo prolongado em horrores e convulsões de uma terrível barbárie. Dá para a gente pensar, né, como eram os homens da caverna, os homens primitivos, a gente vulgarmente chama de homens da caverna, né, das cavernas, mas existe toda uma classificação científica para esses homens, né, para esse povo primitivo, até chegar no Homo sapiens sapiens, que somos nós agora, tá? Então, eu vou usar o termo homens das cavernas de uma forma coloquial, para não ficar diferenciando cada uma das épocas da evolução do homem na Terra. Mas nessa época que ele se refere, a pré-hebraica, que se arrastou por um longuíssimo tempo, né, era uma barbárie por quê? Porque os homens, eles ainda tinham esse raciocínio muito do primata, muito do animal ainda, né? Não tinha esse raciocínio que o ser humano tem hoje. E vejam só, né, que milhares de anos depois ainda temos aqui na Terra resquícios de barbáries. Eu não diria nem resquícios, né? Eu acho que ainda tem muitas ações bárbaras ocorrendo na Terra nesse momento. Imagine milhares de anos atrás, né? Nessa época, diz Erasto, que nessa primeira fase humana, né? Os seres humanos, então, o espírito que habitava os seres humanos, a alma dos seres humanos, era prisioneira de uma matéria estupefaciente, ou seja, uma matéria que, vamos utilizar uma terminologia assim, como se ela desmaiasse, como se ela deixasse a alma meio que sedada, sabe? Meio que num estado de torpor, porque era uma matéria muito densa, né? Muito grossa, ainda somos de matéria densa, mas naquela época mais, né?
Então, a alma, sendo prisioneira dessa matéria, ela ficava morna e latente em sua prisão carnal. Nada pode contra o invólucro grosseiro que a encerra, e sua inteligência apenas se pode mover nos recônditos de um cérebro limitado, um cérebro que ainda era um cérebro muito semelhante ao cérebro dos animais, né? Por exemplo, o neocórtex ainda não existia, né? Então era um cérebro primitivo. O olho é apagado, a pálpebra pesada, o lábio grosso, o crânio achatado, e a linguagem se restringe a alguns sons guturais, ou seja, muito próximo ainda do animal realmente. Erasto continua: não procureis no homem dessa época nem sentimentos, nem razão, nem linguagem propriamente dita. Ou seja, esse homem desse período ainda não tinha sentimentos, não tinha razão, não tinha um raciocínio, e muito menos uma linguagem propriamente dita, ou seja, uma linguagem como temos hoje. Ele apenas obedece à sensação grosseira e só tem um objetivo: beber, comer e dormir, ou seja, sobreviver. Nada além disso. Pode dizer-se que o homem inteligente aí está em germe, né? Uma sementinha muito pequenininha de um homem inteligente que acabou de sair da fase do princípio espiritual e passou para o princípio inteligente. Mas a inteligência em si, o homem inteligente, ainda não existe. Contudo, é preciso constatar que, entre as raças brutais, já aparecem alguns seres superiores. Olha que informação super importante, né? Super interessante. Estamos falando daquele homem primitivo, daquele homem das cavernas, mas ali entre eles já aparecem alguns seres superiores. Que seres superiores são esses? Espíritos encarnados com a incumbência de conduzir a humanidade ao seu objetivo e apressar o advento das eras hebraica e pagã. Então, veja, nesse mundo primitivo, já tinha alguns espíritos superiores encarnando. Já apareceram alguns espíritos superiores encarnando. E eles tinham uma incumbência, ou seja, eles deveriam conduzir a humanidade ao seu objetivo e apressar o advento das eras hebraica e pagã. Por que apressar? Agora há pouco, no texto um pouco antes, o Erasto falou que essa humanidade primitiva passou por um tempo prolongado nesse período, ou seja, estava por muito tempo no mesmo estágio evolutivo, estava ainda com um mundo primitivo, né? E um mundo de barbárie, um mundo de muita crueldade, onde a gente sabe, analisando a história, os registros históricos que nós temos aqui na Terra, eram homens lutando, matando-se mutuamente com as próprias mãos, alimentando-se de carne crua, vivendo como se fossem animais, disputando territórios de forma muito cruel, né? Então, era preciso apressar esse período, né? E quem é que estava incumbido de apressar esse período? Alguns seres superiores que estavam encarnando aqui na Terra nessa época. A linguagem propriamente dita, assim como a vida social, só começa a ter um caráter certo a partir da era hebraica e pagã, ou seja, espíritos já superiores ao homem primitivo que habitava a Terra, estavam encarnando aqui para acelerar esse processo, né, e já, vamos dizer assim, preparar a Terra para a chegada dessa era hebraica e pagã, né? Durante a qual, nessa era, o espírito encarnado, sempre sujeito à matéria, ou seja, não havia nada de espiritualidade
nesses homens primitivos. Eles estavam totalmente sujeitos à matéria. Então, esse espírito encarnado, ele começa a se revoltar e a quebrar alguns elos de sua pesada cadeia, a prisão carnal, né? Agora vejam que a afirmação interessante é essa de Erasto. A alma, ou seja, o espírito encarnado, lembrando que Kardec fez essa diferenciação didática, né? Chamando de alma o espírito encarnado, a alma fermenta. O que é fermentar? É começar a crescer, né? Começar a se expandir. Então, ela fermenta e se agita em sua prisão carnal. Por esforços reiterados, reage energicamente contra as paredes do cérebro, ou seja, do corpo físico, cuja matéria sensibiliza. Então, veja, a alma, ela está se sentindo ali presa, então ela começa a quebrar alguns elos dessa cadeia, dessa corrente, né? E por esforços reiterados, ela vai reagindo contra as paredes do cérebro, do corpo físico, sensibilizando a matéria. O espírito encarnado agindo sobre a matéria para sensibilizá-la. Com isso, ele melhora e aperfeiçoa, por um trabalho constante, o jogo de suas faculdades, desenvolvendo, consequentemente, os órgãos físicos. Então, olha que informação importantíssima que Erasto está trazendo. A alma, o espírito encarnado, ele começou a causar mudanças físicas no seu corpo, no cérebro, especificamente falando, nessa situação. Nas suas faculdades, ou seja, quais são as faculdades? Por exemplo, a inteligência, né? A faculdade linguística, né? A faculdade social, ou seja, ele começa a se desenvolver, o espírito agindo sobre o corpo físico com o intuito de desenvolver esse corpo, para que a alma pudesse atuar de forma mais livre, porque ela estava muito presa. Ou seja, imagine que a alma é o espírito é quem pensa, e ele está dentro de um corpo físico primitivo, que não oferece condições para que ele expanda as suas faculdades, as faculdades que são próprias do espírito. Tá? Então, ele age no corpo físico para se desenvolver. Enfim, o pensamento pode ser lido num olhar límpido e claro. Já estamos longe das frontes achatadas, ou seja, aqui o ser humano, né, o homem, já deixa aquele primitivismo primata distante, né, e já começa a se assemelhar, a se parecer, a se tornar o Homo sapiens sapiens. Então, veja só, foi o espírito que agiu na matéria, o próprio espírito encarnado que agiu na matéria, forçando essas mudanças a acontecerem. Uma vez que os homens primitivos, ajudados pelos missionários do Eterno, quem são os missionários do Eterno, né? São espíritos superiores que estavam auxiliando o Eterno. O Eterno a gente sabe que é Deus, só Deus é eterno, né? Então, esses espíritos missionários emprestaram, perdão, os homens primitivos, auxiliados pelos espíritos missionários, emprestaram a certos sons especiais outras tantas ideias especiais. Foi criada, então, a língua falada. Som especial, a ideia especial, né? Então, o que significa isso? É lógico, eu vou dar um exemplo aqui que na época não existia, né? Então, eu tenho esse livro, né? Eu tenho uma ideia que se forma na minha cabeça para criar um objeto chamado livro, né? Então, essa ideia, esse conceito é associado a um som, né? Qual som? Livro. Então, eu tenho o conceito, e aí
cria-se o som que vai representar este conceito, né? Na linguística, a gente chama isso de conceito de livro, né? E o som seria a imagem acústica que se forma para denominar este conceito, né? E com isso foi criada a língua falada. Então, veja, ajudados pelos missionários do Eterno, sons especiais foram emprestados para ideias especiais, e assim se criou a língua falada, não mais aqueles sons guturais dos homens primitivos. As modificações que mais tarde ela sofreu, ou seja, a língua, o foram sempre em razão do progresso humano. Ou seja, a forma como a língua evoluiu, os diversos idiomas foram criados, né? Nesse texto, inclusive, Erasto explica como os outros idiomas foram criados, por isso eu recomendo de novo a leitura, né? Tudo isso aconteceu sempre em razão do progresso humano, né? Então, o homem ia progredindo e essas mudanças iam acontecendo, né? De forma a evoluir, né? Que é, a gente sabe, o destino de todos os espíritos, né? Encarnados e desencarnados, o destino sempre vai ser evolução. Por conseguinte, conforme a riqueza da língua, pode estabelecer-se facilmente o grau de civilização a que chegou o povo que a fala. Ou seja, quanto mais rica for uma língua, mais evoluída é a civilização que está utilizando essa língua. Tá? Então, quando do início da língua falada, as palavras eram diminutas, né? O arcabouço lexical, o número de palavras era muito restrito, e conforme foi evoluindo, novas coisas foram sendo criadas, e cada coisa que se cria precisa-se de uma palavra para se referir àquela criação. Então, isso vai aumentando a riqueza das línguas. Então, quanto mais evoluído for esse povo, mais rica vai ser a língua que ele utiliza, né? Justamente porque os conceitos aos quais esse povo tem acesso fazem com que seja necessário criação de palavras, criação de estruturas linguísticas para se referir a esses conceitos. Com isso vem a riqueza do idioma. Então, a gente pode perceber, por exemplo, essas aldeias que são mais isoladas, mais distantes, né, que vivem num grupo mais fechado, a língua delas não é tão rica quanto a língua das comunidades que já são mais civilizadas, que têm mais acesso a informações, a criações, a tecnologias, enfim. Então, quanto mais avanço científico, intelectual e moral, mais rica se torna a língua. Eu peguei agora aqui o último parágrafo do texto do Erasto, tá, para a gente poder dar continuidade, e ele diz o seguinte: lembra que ele falou, né? 3 grandes fases, né? A bárbara, ou a fase da barbárie, a pré-hebraica, a fase hebraica e pagã, e a fase cristã, né? Então, após o advento da fase cristã, o Erasto diz o seguinte: o que posso acrescentar é que a humanidade marcha para uma língua única. Hoje a gente tem quantos idiomas, quantas línguas, né, no mundo. A tendência é que haja no futuro uma língua única. A própria linguística diz isso, né? Inclusive, já era para isso ter acontecido, de acordo com Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz, isso já devia ter acontecido e acabou não acontecendo, né? Mas a tendência realmente é essa. E Erasto diz que a humanidade marcha para uma língua única, consequência forçada de uma comunhão de ideias morais, políticas e, sobretudo, religiosas. Ou seja, vai chegar um momento na Terra em que todos os povos vão falar uma única língua. E essa única língua vai ser uma consequência da comunhão de ideias morais. Quando a humanidade estiver em comunhão de ideias morais, quando estiver em comunhão de ideias políticas e principalmente religiosas, haverá uma única língua.
E ele termina dizendo: tal será a obra da filosofia nova, o Espiritismo, que hoje ensinamos. Bom, para continuar o estudo agora, que a gente já falou ali da origem, né, do segundo Erasto, eu trouxe também o livro A Caminho da Luz, um livro ditado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, para falar especificamente dos exilados de Capela e das raças adâmicas. Existe um capítulo no livro A Caminho da Luz, denominado As Raças Adâmicas, e é sobre elas que a gente vai estudar agora, fazendo uma relação com o texto do Erasto. Essa imagem que eu tenho aqui ao lado é uma imagem do sistema estelar de Capela dentro da constelação de Auriga, né? Capela está aqui em cima, escrito em azul, Capela, tá? Seria aqui esse sistema estelar, né? E todos esses outros sistemas estelares aqui em volta formam a Auriga, que está ali entre a constelação de Perseus, de Touro, de Gêmeos, enfim, né? Agora, falando especificamente sobre o texto, quando Emmanuel vai contar, relatar como os exilados de Capela foram recebidos aqui na Terra, ele diz o seguinte: foi assim que Jesus recebeu, à luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Bom, trazendo um parênteses aqui rapidamente, porque pode ser que alguém esteja ouvindo essa live, essa comunicação, sem ter conhecimento sobre o que são os exilados de Capela, né? Então, Capela é esse sistema estelar de Capela, e quando esse sistema chegou um orbe do sistema de Capela, chegou no momento de transição planetária para entrar no mundo de regeneração, aqueles espíritos que não estavam em condições de acompanhar essa evolução, ou que estavam atrapalhando a evolução do planeta, a transição para o mundo de regeneração, esses espíritos que eram sofredores e infelizes porque estavam ali empedernidos no mal, na prática do mal, eles foram retirados de Capela e exilados em outro planeta. E durante esse processo de exílio, eles foram recebidos por Jesus, porque eles estavam sendo exilados aqui na Terra. Então, Jesus os recebeu, né? Os recebeu e, enfim, é necessário que leiam um livro para poder entender como se deu esse processo, né? Aqueles seres angustiados e aflitos que deixavam atrás de si todo um mundo de afetos, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degradados na face obscura do planeta terrestre. Veja, isso aconteceu milhares de anos atrás, né? Aconteceu milhares de anos atrás, e por que a face obscura do planeta terrestre? Porque nesta época, neste período, quando ocorreu esse exílio, a Terra era ainda um mundo primitivo. E, como eu disse, Capela estava passando para um mundo de regeneração. Então, ele já era um orbe evoluído. Digamos que ele estava já um pouco mais evoluído do que nós estamos hoje aqui, porque nós estamos também caminhando, né, para entrar aí nesse período de transição, para chegar num mundo de regeneração, né? Então, veja só, eles estavam no mundo mais evoluído, já prestes a entrar no estágio regenerativo do planeta, e eles foram exilados para a Terra, e a Terra, nesta época, ainda era um mundo primitivo, né? Então, por isso, a face obscura do planeta terrestre. E agora, veja só, Emmanuel diz que, apesar deles serem espíritos empedernidos na prática do mal, eles estavam deixando para trás todo mundo de afetos. Ou seja, todos os espíritos amados, os seres amados, os companheiros de jornada que evoluíram, ficaram lá. E eles tiveram que sair. Então, eles deixaram para trás muitas pessoas que eles amavam. Porque não é porque a pessoa pratica o mal que ela não ama ninguém.
né? Então, por isso que o Emmanuel diz, não obstante seus corações empedernidos, porque eles estavam deixando atrás de si um mundo de afetos. Com o auxílio desses espíritos degredados, ou seja, esses exilados de capela, as falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas. Ou seja, quando esses espíritos foram exilados, foram degredados para a Terra, o mundo, o nosso planeta, ainda era um planeta primitivo. E as falanges do Cristo, ou seja, os espíritos superiores, os co-criadores em plano maior, eles estavam ainda realizando as últimas experiências aqui na Terra com os seres que estariam habitando a Terra. Então, aquele homem das cavernas, né, o primata que estava saindo da fase hominal, animal, e entrando na fase hominal, estava ainda habitando a Terra, né? Ainda era esse povo primitivo que estava aqui na Terra, quando os degredados chegaram. Aquelas almas aflitas e atormentadas reencarnaram aqui na Terra, onde se haviam localizado as tribos e famílias primitivas descendentes dos primatas. Ou seja, esses espíritos de capela vieram para cá, espíritos já evoluídos intelectualmente, né? Moralmente ainda deficitários, mas intelectualmente evoluídos, porque já estavam no mundo evoluído, já estavam num mundo que estava entrando numa fase de regeneração. Então, eles possuíam uma inteligência muito superior à inteligência dos espíritos que estavam aqui na Terra. Por quê? Porque esses espíritos que estavam aqui eram espíritos recém-criados como espíritos, recém-iniciando na fase hominal, os homens das cavernas, aqueles que acabavam de sair do mundo primata, né? E estavam entrando no primata hominis, ou seja, no homem, né? E esses espíritos reencarnaram aqui nesses corpos. Nesses corpos, conforme a gente viu ali agora há pouco, Erasto falando, lábios grossos, olhos apagados, cabeça achatada, sem linguagem. Então, imaginem o choque que foi para esses espíritos lá de capela chegarem aqui e encarnarem nesses corpos primitivos. Com a sua reencarnação no mundo terreno, estabeleciam-se fatores definitivos na história etnológica dos seres. Ou seja, a partir da chegada dos capelinos, os seres, a vida, a etnologia, ou seja, a própria biologia dos seres humanos da Terra, estavam sendo definidas naquele momento, com a chegada dos capelinos. Isso é o que Emmanuel está dizendo. Aqueles seres decaídos e degredados, a maneira de suas vidas passadas no mundo distante da capela, com o transcurso dos anos aqui na Terra, reuniram-se em 4 grandes grupos que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do cocheiro. Constelação do cocheiro é onde está a capela, né? O nome dado a essa constelação é constelação do cocheiro. Mas vamos explicar, olha só. Aqueles seres decaídos e degredados que já tinham uma inteligência avançada, tá? Encarnaram aqui em corpos primitivos, recém-saídos do corpo animal, do corpo primata, né? E com o passar dos anos, décadas, séculos, né? Eles foram se reunindo em grupos, eles foram se estabelecendo em grupos, lembrando que já haviam tribos primitivas, né? Mas eles acabaram se reunindo em grupos grandes. E esses grandes grupos
se estabeleceram, na verdade, de acordo com Emmanuel, em 4 grandes grupos. Mas de que forma se deu essa união, essa junção de grupos e a divisão em 4 grupos ao mesmo tempo? Isso aconteceu obedecendo às afinidades sentimentais, ou seja, quais eram os sentimentos que essas pessoas, esses espíritos encarnados aqui tinham. Né? Então, afinidade de sentimento, a mesma forma de sentir atraía as pessoas umas para as outras. Né? Mas, além dessa afinidade, da afinidade sentimental, havia também a afinidade linguística. Mas como afinidade linguística? Se nessa época ainda não havia linguagem, não a linguagem articulada como a gente tem hoje. Olha só o que o Emmanuel está dizendo. Eles obedeceram às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam lá na constelação de Cocheiro, lá em Capela. Então, através de reminiscências que permaneceram ali na sua memória, né, mesmo que não fosse uma memória consciente, essas reminiscências fez com que esses grupos se juntassem por afinidade de sentimento e linguística. Mas sentimento e linguística que eles tinham lá em Capela, por causa dessas reminiscências que não eram claramente conscientes, né? Unidos novamente, por que novamente? Por que unidos novamente? Porque lá em Capela esses grupos já eram unidos. Já haviam esses grupos unidos lá em Capela, e aqui, através dessa afinidade, dessa lei de atração, eles acabaram se juntando novamente. E, na esteira do tempo, formaram desse modo o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia, ou seja, 4 grandes grupos. 4 grandes grupos, unidos por afinidades sentimentais e linguísticas que tinham já lá em Capela. Veio de lá essa afinidade. Vamos fazer uma análise, então, agora? Veja só, eu trouxe primeiro o texto de Erasto, falando sobre a origem da linguagem, e depois o texto de Emmanuel, falando sobre o degredo, o exílio, né, desses espíritos de Capela aqui na Terra. Retomando, eles chegaram aqui numa época em que a Terra ainda era um mundo primitivo, eles eram espíritos já avançados intelectualmente e encarnaram em corpos primitivos, tá? Então, vamos lá. A condição pré-capelina da humanidade. Pré-capelina antes, né, dos espíritos de Capela chegarem aqui, e vamos utilizar aqui o texto de Erasto. Erasto descreve um estado primitivo absoluto, onde o homem era quase um animal, com um cérebro limitado e uma linguagem restrita a alguns sons guturais. E ele é claro, ele diz com todas as letras, no texto dele lá, nada prenuncia que desse animal bruto, desse ser primitivo, sairá o pai das raças hebraicas e pagãs. Vou deixar a perguntinha aqui para vocês. Quem foi o pai das raças hebraicas e pagãs? Uma perguntinha aí retórica para vocês pensarem, estudarem, relembrarem aí os textos bíblicos, tá? Do Antigo Testamento. Nesse período, a linguagem articulada e a sociedade complexa simplesmente não existiam, tá? Antes dos hebraicos, né? E das raças pagãs, dos hebraicos e dos pagãos, tá? No mundo primitivo. A linguagem articulada e a sociedade complexa simplesmente não existiam. Eles viviam em tribos, mas não tinham uma sociedade complexa como temos hoje, né? A chegada dos capelinos, texto de Emmanuel. Emmanuel descreve a chegada de milhões de espíritos exilados de Capela. Realmente, milhões. Embora rebeldes, ou seja, eles eram empedernidos no mal, por isso eles foram exilados,
Eles eram espíritos psicologicamente e intelectualmente mais complexos do que os habitantes terrestres. Porque os habitantes terrestres eram seres primitivos, ainda não tinham uma linguagem articulada. Se não tinha uma linguagem articulada, o pensamento também ainda não era um pensamento robusto, era um pensamento mais fragmentado, não era um pensamento tão contínuo, né? Mas eles eram, então, os capelinos intelectualmente mais complexos, pois vinham de um mundo mais evoluído que estava encerrando um ciclo. Qual ciclo? Eles estavam encerrando o ciclo de provas e expiações e passando para o ciclo de regeneração, né? Então, imaginem hoje nós, com a nossa capacidade intelectual, com nosso conhecimento científico, tecnológico, né? De repente encarnarmos num corpo primitivo, cujo cérebro ainda não está desenvolvido, né? Um corpo que ainda não tem condições de expressar-se por meio de palavras, de linguagem articulada, né? Mas eles eram intelectualmente mais complexos. Então, imaginei a dificuldade que foi, como esse espírito se sentiu preso nessa carne, né? O texto é explícito ao dizer que eles se reuniram em 4 grupos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do cocheiro. Isso é crucial, tá? Isso é crucial, porque o que significa? Que eles já possuíam uma base de comunicação complexa, ou seja, eles já tinham uma linguística, uma língua e uma linguagem que os unia lá em Capela. Lá em Capela, eles já tinham uma linguagem articulada e uma linguagem totalmente estruturada, linguisticamente falando, né, que os unia. Mas eles chegam e encarnam aqui em corpos primitivos que ainda não têm uma linguagem. Aí a gente vai pensar, então, naquilo que o Erasto disse lá no texto dele. Veja só, a alma fermenta e se agita em sua prisão carnal. Por esforços reiterados, reage energicamente contra as paredes do cérebro. Desenvolve, consequentemente, os órgãos físicos. Essa descrição se encaixa perfeitamente com a narrativa de Emmanuel sobre espíritos avançados sendo forçados a habitar corpos de raças primitivas, de primatas. A alma que fermenta e agita o cérebro primitivo pode ser interpretada como a consciência mais complexa dos capelinos, lutando para se expressar através de um aparato biológico limitado. Ou seja, de quem Erasto estava falando lá no texto dele? Quem são aqueles seres superiores que surgiram e encarnaram aqui na Terra, nessa época, nesses corpos primitivos? Os capelinos. Quem era aquele grupo de espíritos que estava incumbido, né, de auxiliar na evolução e preparar os terrenos, os habitantes da Terra, para a era hebraica? Os capelinos. Né? Então, eles vieram para cá, encarnaram nesse corpo primitivo, e essa alma que vinha de um sistema, de um outro orbe, jamais evoluído, onde havia toda uma linguagem complexa, um pensamento complexo, né? Uma inteligência desenvolvida, ele vem aqui, encarna nesse corpo primitivo e faz o quê? Ah lá, a alma fermenta e se agita em sua prisão carnal. E por esforços reiterados, ele reage energicamente contra as paredes do cérebro e desenvolve os órgãos físicos. Ou seja, os capelinos aceleraram a evolução física do homem terreno. Lá no texto de Emmanuel, ele mesmo usa a analogia, ele diz o seguinte, ele faz uma comparação entre os capelinos que vieram para cá e encarnaram nos corpos primitivos. Ele diz o seguinte: um metal puro como o ouro, por exemplo, não se modifica pela circunstância de se apresentar em vaso imundo ou disforme. Ou seja, o espírito, nesse caso, nessa comparação, é o ouro, era avançado. O corpo, que nessa comparação é o vaso, era primitivo.
Mas o vaso pode ser disforme, que o ouro vai continuar sendo ouro. Então, esse espírito já estava evoluído intelectualmente. A gente sabe, a gente aprende na doutrina espírita, que o espírito ele não regride. Ele não regride. Então, se ele já era evoluído intelectualmente, quando ele chega aqui habitando nesse corpo primitivo, ele continua com o seu espírito evoluído intelectualmente. E aí, o que ele faz? Pressão. A pressão do espírito sobre o corpo é o que teria acelerado o desenvolvimento cerebral e, por consequência, a capacidade linguística. Então, quando a gente junta os dois textos, a gente percebe isso claramente, né? A nossa linguagem articulada, o nosso desenvolvimento se deu com a chegada dos capelinos aqui. Então, com base nessa interpretação integrada dos dois textos, o que a gente tem? A linguagem articulada, tal como a concebemos, com estrutura, com vocabulário e um propósito social complexo, ou seja, comunicação, não era um desenvolvimento autóctone, ou seja, não foi um desenvolvimento daquele próprio povo primitivo, né? Não foi esse desenvolvimento lento da humanidade primitiva terrestre. Essa linguagem não foi, a linguagem que a gente tem hoje não foi um desenvolvimento lento da humanidade primitiva terrestre. Foi um salto qualitativo precipitado pela encarnação em massa de espíritos de um mundo mais evoluído, ou seja, de capela. Esses espíritos, ao encarnarem em corpos biologicamente primitivos, trouxeram consigo a semente de uma comunicação mais complexa. Que semente é essa? Aquelas afinidades linguísticas que o Emmanuel falou, que vieram lá de capela, né? Sua consciência mais desenvolvida exerceu uma pressão evolutiva sobre o cérebro primitivo, acelerando seu desenvolvimento, como descrito por Erasto. Ele tinha uma consciência mais evoluída, ele fez pressão no corpo físico, no cérebro primitivo, e com isso acelerou o desenvolvimento desse cérebro e acelerou o desenvolvimento, consequentemente, de toda a humanidade. Eles se reagruparam de acordo com as suas afinidades prévias, afinidades que vieram lá de capela, formando os núcleos das primeiras grandes civilizações históricas, onde a linguagem articulada floresceu, né? Entre os hebreus, que são o povo de Israel, entre os árias, que são o povo que formaram ali a Europa, a Grécia, né? Entre os indianos, né? Formaram ali a Índia, e principalmente entre os egípcios, que foram, nesse período, como o próprio Emmanuel descreve, a raça mais evoluída daquela época, né? Assim, a chegada dos capelinos não é apenas a origem das raças brancas, porque Emmanuel diz que a origem das raças brancas se deu com a chegada dos capelinos, e também não é apenas um evento espiritual, é, dentro dessa narrativa doutrinária, o evento catalisador que deu início à história da civilização e da linguagem humanas complexas na Terra. Então, a nossa linguagem teve origem, teve início, desenvolvimento com a chegada dos capelinos aqui na Terra. Mas e aí? O futuro da comunicação na Terra? Até agora a gente viu como que foi até esse momento, né? Até hoje, até o que nós temos hoje. Porque, conforme o próprio Erasto disse, quanto mais complexa é a civilização, mais rica é a língua. Então, a gente consegue identificar a evolução de um povo pela sua riqueza linguística, de acordo com o que o Erasto disse, né? E eu concordo plenamente. Mas e daqui para frente, como que vai ser? Né? Então, para analisar o nosso futuro, eu vou recorrer aos mundos habitados no sistema solar, tá? Através desse livro, né, Mundos Habitados no Sistema Solar, organizado por Aderlan Ferraz, organizado aqui no plano físico por Aderlan Ferraz, ditado pelo espírito de Teresa de Lisieux, que é a verdadeira organizadora da obra, né, através da mediunidade de Michele Sobrinho, tá? Nesse livro, existem algumas questões relacionadas
a comunicação nesses mundos do sistema solar. Então, nós vamos ver como é a comunicação nesses mundos para entender como vai ser o nosso futuro, tá? Nós vamos começar pelo mundo menos desenvolvido do sistema solar, fora a Terra. Porque nesse livro, Mundos Habitados do Sistema Solar, a gente ficou sabendo, né? Confirmou-se que a Terra é o orbe menos desenvolvido do sistema solar. Nós ainda estamos aqui vivendo num mundo de provas e expiações, enquanto os outros já estão mais avançados do que nós. Eu poderia pegar a sequência do Sol até o último planeta, Netuno, mas eu fiz diferente. Eu peguei a sequência do menos evoluído, fora a Terra, para o mais evoluído, né? Então, o menos evoluído, depois da Terra, é Marte. E aí, lá na questão 290 desse livro, o professor Aderland, que é o organizador, ele faz a seguinte pergunta a Teresa de Lisieux, também conhecida como Santa Teresinha do Menino Jesus e da Santa Face, né? Que foi a organizadora do livro. Então, o professor Aderland pergunta: como ocorre a comunicação entre os marcianos? Eles possuem a linguagem articulada, como a do homem terreno, ou seja, eles falam, têm um ouvido, uma boca, uma língua, um aparelho fonador, tem toda essa articulação, tem um sistema, né, fonador responsável por essa comunicação? E a Santa Teresinha responde: a comunicação se dá através de energias sonoras e outros impulsos sutis que são captados e compreendidos pelos demais. Expressam ideias estruturadas, mais complexas que as veiculadas e reflexionadas pelos homens. Então, a comunicação se dá através de energia sonora, mas a nossa também é através de energia sonora, né? O som, a energia do som, né? Mas ela está dizendo que existem outros impulsos sutis, ou seja, eles se comunicam através de energia sonora, né? Mas a linguagem deles não é articulada como a nossa, tá? E eles expressam através desses impulsos sutis e dessas energias sonoras, eles expressam ideias estruturadas mais complexas do que as nossas. Ou seja, a comunicação deles é mais avançada que a nossa, né? Depois de responder essas questões a respeito de comunicação em Marte, a Santa Teresinha resolveu fazer uma dissertação para se aprofundar um pouquinho mais nessa questão. Não vou ler a dissertação toda, mas eu vou tirar aqui uns trechos que são importantes e interessantes para nós. Ela diz o seguinte: a comunicação em Marte. Para maior apreciação do tema da comunicação no orbe de Marte, faz-se necessário explorar o campo das energias sutis que se expressam naquele ambiente. Energias que, em conjunto com os diversos sistemas e instrumentos criados pelos habitantes, ampliam a capacidade de comunicação, enviando e recebendo impulsos do próprio orbe e de comunidades longínquas espalhadas pelo espaço, extrapolando a ideia de comunicação que se tem na Terra. A comunicação lá não se dá só dentro do planeta. Eles se comunicam também com outras comunidades espalhadas pelo espaço. O futuro é repleto de possibilidades não sonhadas pelos homens, que ainda engatinham na compreensão dos recursos que extrapolam o singelo planeta Terra. Através dessas energias, o sistema solar se une em cooperação e diálogo pelo progresso moral, fortalecendo a fraternidade. Então, veja só, Marte é o planeta menos evoluído fora a Terra, né? E eles se comunicam com outros planetas, com outros orbes, através de energias sutis. E não só isso. Essas energias, através dessas energias sutis, que nós não sabemos quais são, porque ainda não nos evoluímos a tal ponto, todo o sistema solar se une em cooperação e diálogo pelo progresso moral, fortalecendo a fraternidade. Bom, então Santa Teresinha já está dizendo aqui que todos os orbes do sistema solar se comunicam, menos nós.
Então, por aí a gente já tem ideia de como que a nossa linguagem, a nossa comunicação ainda é precária, né? Em Vênus, a comunicação entre os habitantes se dá por linguagem articulada? Perguntou o professor Aderlande. E Santa Teresinha responde: a forma de comunicação é mais aperfeiçoada que a palavra articulada utilizada pelos homens. Olha que interessante. O nível de empatia mais acentuado permite uma conexão maior com os semelhantes, o que favorece a comunicação. Ou seja, existe mais empatia entre as pessoas, e isso favorece a comunicação. Com os habitantes de Vênus, a comunicação se dá de forma mais fluida, uma vez que possuem maior sensibilidade com relação ao próximo, ao ambiente em que vivem e a si mesmos, melhor compreendendo e expressando as ideias. A comunicação é mais fluida porque eles têm mais sensibilidade com relação ao próximo. Eles compreendem melhor o próximo, compreendem melhor a si mesmos e o ambiente onde eles vivem. Então, a comunicação é mais fluida. Além disso, eles já possuem instrumentos capazes de captar os impulsos da mente para o registro das ideias. Eles têm equipamentos, instrumentos que podem captar o que a pessoa está pensando e, dessa forma, registrar as ideias. Então, eles não só são mais evoluídos moralmente, quando fala, por exemplo, da empatia, como também são muito mais evoluídos tecnologicamente, ou seja, intelectualmente, porque eles já criaram um instrumento capaz de captar os impulsos da mente, ou seja, captar o pensamento, para registrar as ideias. E Mercúrio? Então vamos lá, olha, Marte é o menos desenvolvido, né? Depois da Terra. Vênus vem na sequência e depois vem Mercúrio. Então, Vênus é mais evoluída que Marte, Mercúrio é mais evoluída que Vênus, mais evoluído que Vênus, né? E a questão feita pela professora Derlande foi a seguinte: como ocorre a comunicação entre os habitantes de Mercúrio? Eles possuem a linguagem articulada como os habitantes da Terra? E aí a resposta de Santa Teresinha foi: a comunicação se dá por meio de rápida e clara transmissão de ideias estruturadas, que facilmente vence as barreiras materiais. Através de estruturas delicadas, localizadas na sede da mente, o comunicante emite, por meio de ondas de energia, a ideia que deseja comunicar. Não há, portanto, a fala e a linguagem articulada. Eles transmitem mente a mente ideias estruturadas, que facilmente vencem as barreiras materiais, ou seja, eles não precisam estar um do lado do outro. Eles podem transmitir isso à distância. A comunicação é mental. É uma transmissão de pensamentos? Não. Ela é feita por meio de ondas de energia. É uma transmissão de energia de uma mente para outra. E nessa transmissão energética estão as ideias estruturadas. Então, eles não falam, eles não precisam de um aparelho fonador, boca, língua, ouvido, não, porque a transmissão é feita mente a mente por meio de ondas energéticas. Por aí a gente vê como o corpo deles é mais evoluído que o nosso, como o corpo físico deles é mais evoluído que o nosso. Imaginem agora, fazendo uma comparação, né? Como seria se, de repente, um habitante de Mercúrio, que já tem essa linguagem mental, energética, tivesse que encarnar na Terra e usar a linguagem articulada? Para ele também seria um choque muito grande, como foi para os capelinos chegarem aqui, né? No mundo primitivo. Não somos mais primitivos, mas Mercúrio está muito mais além do que nós. Então, o choque ainda seria grande. Além dessa questão anterior, que foi a 94, eu voltei um pouquinho nas questões
feitas a respeito de Mercúrio, porque na questão 70 tem uma informação importante que está relacionada à comunicação. O professor Aderland perguntou: formam diferentes povos, e neste caso, com hierarquia de autoridades em sua organização interna, ou seja, no planeta Mercúrio, existem diferentes povos, como existe aqui na Terra, o povo do Brasil, o povo da França, o povo da China. Existem diferentes povos lá? E a resposta foi: os habitantes de Mercúrio formam um único povo, contando com forma de comunicação unificada e trabalham em conjunto em prol do progresso geral. Ou seja, não existem diferentes línguas em Mercúrio. E dando um spoiler a respeito do livro, não existem diferentes línguas em nenhum dos outros planetas do sistema solar. Só aqui na Terra existe a barreira da comunicação. Todos os outros já evoluíram e se comunicam no mesmo idioma, cada um dentro do seu planeta, claro, né? Mas aqui no Brasil a gente fala português, Estados Unidos inglês, na França francês, na Espanha espanhol, na China o mandarim. É uma barreira linguística que a gente tem aqui na Terra. Nos outros orbes essa barreira não existe. Eles formam um único povo, com uma única forma de comunicação. E essa forma de comunicação vence barreiras também espaciais, ou seja, eles conseguem se comunicar à distância, né? Então vejam como que a nossa forma de comunicação, nossa linguagem ainda está atrasada. E veja que eu ainda estou em Mercúrio, né? Ainda temos outros orbes. Todos os outros são mais evoluídos que Mercúrio, os que faltam, né? Urano, Netuno, Saturno e Júpiter, todos são mais evoluídos que Mercúrio. Então, vamos agora para o próximo. Depois de Mercúrio vem Urano, nessa ordem, né, gradativa, evolutiva. De acordo com Santa Teresinha, Urano e Netuno estão no mesmo nível, tá? Tanto que não existe uma pergunta no livro sobre a comunicação em Netuno, né? Porque, como eles estão mais ou menos no mesmo nível, algumas perguntas não foram feitas porque seriam desnecessárias ali naquele contexto, tá? Mas aí o professor Aderland perguntou: como ocorre a comunicação entre os habitantes de Urano? E a resposta, veja só, a comunicação entre os habitantes se dá de forma veloz pela transmissão das ideias através de impulsos eletromagnéticos que são captados pelo interlocutor. É semelhante à comunicação por pensamentos, mas se processa através de vários mecanismos da esfera material. Impulsos eletromagnéticos. É assim que eles se comunicam, por impulsos eletromagnéticos. É semelhante à comunicação por pensamento, mas ela se processa por mecanismos da esfera material, ou seja, usando o eletromagnetismo do planeta. Isso é material, né? Não é algo mental, tá? Mas ela é muito mais veloz, tá? E, consequentemente, muito mais eficaz. E de novo, aqui, transmissão das ideias, não é uma linguagem articulada, se transmite uma ideia, que é diferente de se transmitir uma palavra, uma frase ou um texto, né? Saturno, olha que interessante. Para a comunicação, os habitantes usam uma linguagem articulada, como a do homem terreno, lá em Saturno? E a Santa Teresinha responde: não utilizam a linguagem articulada. A comunicação entre os habitantes conta com mecanismos mais sutis, transpondo as barreiras da matéria e limitações do espaço. Eles se comunicam à distância. Eles não falam, não precisa da linguagem articulada. Aí o professor Aderland pergunta: assim como no orbe de Sírius, a comunicação por pensamentos é também uma realidade entre os habitantes de Saturno? E aqui eu vou fazer um parênteses, né?
Por que que a professora Derlande compara com o orbe de Sírius? Aqui no livro está explicado, né, essa circunstância. Antes de Santa Teresinha ditar este livro, essas perguntas e respostas que estão aqui, as suas dissertações, ela já tinha trazido informações a respeito do seu orbe de origem. Santa Teresinha, ela tem origem em um orbe de Sírius. Então, ela já tinha explicado, respondido a várias perguntas a respeito de Sírius. E estas perguntas também serão lançadas em formato de livro, né? Ainda existe um livro sobre o sistema solar que vai ser lançado, a continuação deste, e depois, então, vai ser lançado o livro sobre Sírius. Só que ele foi ditado primeiro, né? Então, ao falar sobre Sírius, a Santa Teresinha explicou que a comunicação em Sírius é via pensamento. Então, aí o professor pergunta, assim como em Sírius, em Saturno também se dá a comunicação via pensamento? E a Santa Teresinha responde, para os habitantes de Saturno, há a comunicação por pensamentos, mas esta comunicação não alcança a profundidade e nitidez existentes no ambiente do orbe de Sírius, em que a matéria é mais sutil e os habitantes mais desenvolvidos. Então, aqui a gente tem duas informações importantes, né? Em Saturno, os habitantes corporificados em Saturno se comunicam por pensamento. Em Urano, por impulso eletromagnético, né? Em Saturno, já por transmissão de pensamento. Mas essa transmissão de pensamento não alcança a profundidade e a nitidez que alcança lá em Sírius. Por quê? Porque o orbe de Sírius é ainda mais evoluído que o orbe de Saturno. Né? Os habitantes são mais desenvolvidos e a matéria lá é mais sutil. Então, ainda que em Saturno seja por pensamento, não é igual acontece em Sírius. Bom, agora, antes de passar para Júpiter, né, que é o planeta mais evoluído do sistema solar, eu quero fazer um parênteses antes de entrar na questão de Júpiter, porque sobre Júpiter não há uma pergunta específica sobre a forma de comunicação, tá? Mas, sendo Júpiter mais evoluído que Saturno, e em Saturno a comunicação já é por pensamento, então a gente supõe que em Júpiter também é por pensamento, ou já mais evoluído ainda, um sistema de comunicação mais evoluído que de Saturno. Só que sobre Júpiter tem uma informação que eu achei muito importante trazer aqui, que está relacionada com a comunicação, mas de uma forma diferente. Uma comunicação através da leitura do conhecimento do passado, do presente e do futuro. Veja que interessante. A professora Derlande pergunta, os habitantes de Júpiter possuem a capacidade de ler os registros na matéria, com suas implicações relativas aos tempos passado, presente e futuro? O que é a leitura nos registros da matéria? Nos registros do universo, tá? A leitura daquilo que ficou marcado, aquilo que ficou registrado no universo. Isso é possível de ser lido? Sim, porque os eventos que acontecem no planeta Terra, nos outros orbes do sistema solar, no universo como um todo, ficam registrados na matéria do universo. E esses registros podem ser lidos por espíritos altamente evoluídos. E aí, então, a professora Derlande pergunta se em Júpiter isso acontece. E vejo que Santa Teresinha diz, a capacidade de ler na matéria seus registros se desenvolve no espírito ao longo de sua evolução, refinando-se ao ponto de facilmente colher informações que se perdem na tecelagem do tempo. Para os habitantes de Júpiter, esta é uma atividade que todos buscam desenvolver continuamente, aperfeiçoando a capacidade de visualização e compreensão dos eventos. Compreendem, portanto,
os registros de acordo com suas posições no tempo. Porém, esta habilidade se ajusta ao nível evolutivo do espírito, podendo ser aprimorada. Então, vejam, Júpiter já evoluiu de tal modo que eles conseguem olhar o que se costumou chamar na doutrina espírita de éter, né? No éter, na matéria do universo, na matéria cósmica, né, do universo, os registros dos eventos ocorridos no passado, dos eventos que estão ocorrendo no presente, e com base nessa leitura, saber o que irá acontecer no futuro, devido à lei de causa e consequência. Então, esta também é uma forma de comunicação. É o passado se comunicando com o presente, é o presente se comunicando com o futuro, através dessa leitura dos registros do universo. Para concluir, então, gente, esse é o nosso futuro, né? É o que nós imaginamos. Se nós continuarmos evoluindo, progredindo, a nossa linguagem vai deixar de ser articulada. O nosso corpo vai se sutilizar, né? Vai ficar cada vez, a matéria do nosso corpo vai ficar cada vez mais rarefeita. O nosso organismo físico vai mudar. E aí, então, nós não vamos mais precisar de uma linguagem articulada. Voltemos, então, à mensagem de Jesus que eu li lá no primeiro slide, lá no início da palestra. A linguagem do coração. Jesus disse: "Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim." Mateus 15, 8. Jesus revela, nesta frase, que ele está citando o profeta, né, o profeta Isaías, Jesus revela que a verdadeira comunicação não está nas palavras, mas na sintonia entre o coração e a expressão. Enquanto falarmos apenas com os lábios, sem amor, sem sinceridade ou sem empatia, nossa comunicação permanecerá incompleta e incapaz de expressar a essência divina que habita em nós. Quantos de nós pensamos algo e dizemos outra coisa? Né? É o que Jesus disse: "Me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim." O salto evolutivo necessário da fala à comunicação alma a alma. A evolução espiritual da comunicação exige que transcendamos a fala articulada. Temos que transcender essa fala. E temos que alcançar a linguagem da alma, como acontece nos mundos mais elevados. Por que eu estou dizendo que nos mundos mais elevados a linguagem que prevalece é a da alma? Veja só, em Marte, Vênus e outros orbes, como a gente viu, né? A comunicação se dá por transmissão de pensamentos e impulsos energéticos sutis, onde não há espaço para falsidade ou duplo sentido. Lá o que eles falam é o que eles sentem. Falam é modo de dizer, né? Aquilo que eles expressam é o que eles estão sentindo. Porque não tem uma linguagem articulada. São impulsos eletromagnéticos. É aquilo que você está sentindo que é transmitido. Quantas vezes aqui na Terra a gente sente uma coisa e fala outra? Sejam boas ou ruins. Quantas vezes a gente quis falar alguma coisa boa para alguém, mas ficou com receio, com vergonha, por N motivos acabou não falando? Ou quantas vezes a gente disse uma coisa boa para alguém, pensando justamente o contrário, sentindo o contrário? Então, quando você transmite aquilo que você está sentindo através de um impulso eletromagnético, não tem como usar de falsidade ou de duplo sentido. Porque o que vai estar falando é a linguagem da alma. É a alma sua alma se comunicando com a alma do outro. Não tem falsidade, não tem duplo sentido. Essa forma de comunicação direta requer pureza de intenção,
requer amor incondicional e empatia profunda. Você precisa sentir com o outro, porque aquilo que ele estiver sentindo, você estará sentindo nesse momento de transmissão, de comunicação. As palavras não transmitem os sentimentos. A linguagem articulada não transmite o sentimento, a não ser que a gente queira. Jesus disse, você não está falando com o coração. Citando outra fala de Jesus, que está em Lucas, capítulo 6, versículo 45, o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Somente quando nossas palavras forem expressões fiéis do nosso coração, estaremos preparados para esse salto evolutivo da comunicação por sons para a comunicação por sentimentos, a verdadeira linguagem dos espíritos livres. É nesse momento que estaremos falando, então, de coração para coração, porque a linguagem nasce do coração. E é o coração quem transmite. E somente quando deixarmos os nossos corações transmitirmos aquilo que estamos sentindo e sentirmos com o outro, a verdadeira comunicação vai acontecer. E quando essa comunicação acontecer, daremos outro salto evolutivo. Espero que o estudo de hoje tenha sido agradável. Peço desculpas se me alonguei demais e agradeço a todos pela paciência em ter me ouvido e por terem feito o esforço comigo de aprendermos um pouco mais. Obrigada.